Eu queria chamar o pastor Valdomiro. Pastor Valdomiro, uma salva de palmas ao Senhor. A vida do pastor Valdomiro. Pastor Valdomiro que tanto nos abençoa, né? Tanto tem nos abençoado aqui, né? Hoje é uma data especial, Dia dos Pais. E nós também queremos honrar, né, a esse paizão aqui, que é o pastor Valdomiro, nosso pastor aqui, tem cuidado, né, que tem se empenhado, né, e tenho certeza que agora vai nos alimentar espiritualmente através do que Deus colocou ao seu coração. Amém? Vamos orar pela vida dele. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo bom depósito na vida do pastor Valdomiro, seu ministério, Pai. Oh Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por todo o empenho, por toda a dedicação, por toda, Pai, luta, por tudo, Pai, que ele tem se sacrificado, Senhor. Oh Deus, e nós temos convicção que hoje o Senhor falará muito aos nossos corações através da vida dele. Oh Deus, Pai, usa-o, Pai, como o Senhor tem sempre usado, Deus. Nós oramos para que seja um tempo, Pai, oh Deus, de revelação dos céus, Pai. Oh Deus, eu oro para que os céus se abram aqui, Pai, através da sua santa e poderosa palavra, Deus. Usa a vida do pastor Valdomiro como um instrumento poderoso nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Quem está feliz aí? Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Tá afiado, hein? Amém, glória a Deus. Irmãos, então, quando o pastor Leandro falou para mim trazer uma palavra, na verdade, eu tinha uma palavra já engatilhada, né, como se diz, mas sempre que eu vou trazer uma palavra, eu oro ao Senhor, não é aquilo que eu quero pregar, aquilo que eu acho que a igreja, né, eu não sei o que a igreja precisa, né, o que Deus quer falar com a igreja somos nós, então eu oro ao Senhor e sempre na direção dele, né? E hoje é um dia especial, né? Dia dos Pais, e essa mensagem nós podemos é uma homenagem ao nosso Pai Celestial, digamos assim, né? Eu quero falar de relacionamento, né? Nós temos um relacionamento, né, em casa, com nossos filhos, com o próximo, né? Nós temos um relacionamento com Deus, mas nós podemos melhorar esse relacionamento nosso. Podemos ou não podemos? A cada dia. Fala assim para o teu irmão, eu quero que vocês me ajudem a pregar hoje, tá bom? Fala assim para o teu irmão, você pode melhorar o teu relacionamento com Deus e com o próximo. Amém? E podemos, né? Basta nós se esforçar um pouquinho e a cada dia e Deus quer isso de nós. Amém? Então relacionamento, coloquei aqui, relacionamento de pai e filho, pai celestial. Mas também nós queremos trazer o pai terreno. Quando nós falamos filhos, né, dá a impressão que é só os homens, né? Mas as mulheres são filhas, né? Então não vou falar filhos e filhas, né? Todos nós somos filhos de Deus, né? Quando eu falar no masculino, né, as mulheres estão junto, né? Somos filhos de Deus, né? E o texto que eu quero, texto básico, nossa leitura, está lá em Mateus 11, 27. Ele diz assim, todos acharam? Disse Jesus assim, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Então Jesus falando aqui, e realmente Jesus tinha o pleno conhecimento, né, do seu Pai Celestial. E nós também temos, e Deus também, como Pai de Jesus, ele tinha o pleno, né, conhecimento de Jesus. E por isso ele entregou tudo à mão do Filho, né? Porque Deus confiou no seu Filho. E nós também precisamos que nós conhecemos o nosso Pai Celestial e também os nossos filhos
né, terreno, aonde que nós possamos confiar algo na mão dos nossos filhos, aonde que nós possamos confiar neles, aonde que nós possamos ter palavra para incentivar os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos vêm com uma situação para nós, alguma dúvida, e nós podemos incentivar e confiar e incentivar que as coisas aconteçam na vida deles, né? Como Deus fez aqui com Jesus. E Deus, ele conhece tanto, né? Os pais conhecem tanto os filhos, como os filhos conhecem tanto os pais. É um exemplo que eu peguei aqui. As mães conhecem muito melhor seus filhos, muitas vezes, do que seus pais. Um exemplo. Colocamos 10 mães aqui. 10 filhos de cada uma lá naquela sala. E está todo mundo conversando aqui. E as crianças lá fazendo aquela baguncinha santa, né? Se um filho lá, no meio de 10, der um grito, e as 10 mães aqui conversando, ela sabe que o filho dela que gritou. E ela sai correndo. Não é assim? E assim é que Deus, muito mais que isso, Deus conhece, né, os seus filhos. E muito mais que isso, Deus conhece a Jesus, e conhece Jesus. E o relacionamento de Deus, de Jesus e Deus, é o nosso exemplo, o nosso maior e melhor exemplo, né, de como pai e como filho. Ele é o nosso exemplo, né? Jesus é o nosso exemplo em tudo. Jesus, ele é o nosso exemplo. E nós, para sermos bons filhos, nós precisamos a cada dia ter esse conhecimento do nosso Pai Celestial. Principalmente o nosso Pai Celestial, né? E também nosso Pai terreno. E muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como seu Pai, porque o relacionamento de seu filho com o seu pai terreno não foi dos melhores. Muitas pessoas nem conheceram seu pai terreno. Então tem uma dificuldade em confiar em Deus, em conhecer a Deus, em se entregar de corpo e alma para o Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, nós como pai terreno, nós somos falhos. Nós como pai terreno, nós não somos tão justos. Nós temos defeito, mas nosso Pai Celestial, Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Por isso nós devemos esquecer o nosso pai terreno aqui. Eu confiei tanto no meu pai, mas ele eu me desanimei com meu pai aqui. Meu pai me prometeu algo, mas não fez, aquela coisa toda, né? Nem conheci meu pai. Mas Deus, o nosso Deus, ele é totalmente diferente. É um Deus justo, é um Deus que nunca voltou atrás. E quando ele fala a palavra dele, ele cumpre a palavra dele. Então, por isso, nós devemos olhar para Jesus, olhar para o Pai Celestial. E se ele te deu uma palavra, vai se cumprir nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, até tem palavra que não se cumpre nas nossas vidas porque nós não cooperamos para que essa palavra venha acontecer. Mas Deus faz toda a parte dele. Muitas vezes nós falhamos e não recebemos algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Um exemplo muito, muito simples. Deus quer que todos se salvem. Deus morreu por todos e ele tem uma promessa, ele quer que todo ser humano seja salvo. E tem vidas de pessoas que não vai se cumprir isso. Por quê? Ela não coopera para isso. Ela não quer. E aí? Deus fez a parte dele. Então é um dos exemplos que muitas vezes nós não recebemos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós não entramos no propósito de Deus. Há palavras de Deus para nós, promessas de Deus para nós com condições. Essas condições, tem uma palavra para você, nessas condições. Então, nós temos que entrar nas condições de Deus. Amém? Jesus, ele teve também uma excelente convivência com seu pai José, o seu pai terreno. Jesus, ele teve um relacionamento muito forte com José, até que ele era conhecido como o carpinteiro. José era carpinteiro e Jesus, ele era conhecido como o carpinteiro. Nós vemos isso em Marcos 6, versículo 3, e a parte que fala assim: não é este o carpinteiro,
o filho de Maria, irmão de André e tal, ele era conhecido como o carpinteiro, a profissão do pai. E também foi conhecido como o filho do carpinteiro. Nós vemos aqui em Mateus 13:55, né? Uma certa vez lá que eles falaram assim, não é esse o filho do carpinteiro? Né? O filho do carpinteiro? Ele era conhecido como filho de José, como filho de Maria, como irmãos, né, de Tiago, André. Então ele era conhecido ali em Nazaré, né, ali onde ele nasceu, né? Mas chegou um momento que Jesus, ele começa a assumir a filiação de Deus Pai. Ele começa a assumir. Ele sabia desde quando ele veio, sempre ele soube, né? Mas ele, até seus 12 anos, ele andou ali tranquilo, né? Ali, ele, Deus, sabendo quem ele era filho, quem ele era, o propósito que ele veio para essa terra, ele sabia de tudo. Mas só ele, Deus, sabia. Mas chegou um momento aqui que ele começa agora começa a assumir que é filho de Deus. Nós vemos aqui em Lucas 2, a partir do 41, uma passagem aonde que Jesus ele começa a se revelar. Então o que acontece? Aqui no 41, se você for ler, quiser marcar para você ler em casa, todos os anos, né, José, Maria e aquele pessoal ali de Nazaré, eles subiam até Jerusalém para a festa da Páscoa. Então havia uma festa da Páscoa em Jerusalém todos os anos. Então eles iam até Jerusalém, né, passavam os dias da Páscoa ali e as festas, e depois eles voltavam para Nazaré. Quando Jesus estava ali com 12 anos, eles sobem para esse lugar. Acabou a festa, né? Você vai ver ali o relato ali. José e Maria descem para Nazaré. Eles andaram um dia. Aí eles se dão conta que Jesus não está com eles. Provavelmente, uma multidão ali, muitas pessoas, e a Bíblia relata que eles pensaram que Jesus estaria com os parentes deles, com alguém ali, e estavam indo junto com eles. Mas, de repente, eles voltam, José e Maria decidem a voltar a Jerusalém procurando Jesus. E ele diz a palavra que eles andam 3 dias procurando Jesus e não achavam Jesus. De repente, aqui no capítulo 49, né, então, ele diz assim: ele lhe respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me cumprir está na casa de meu pai? Então ele se revela: por que estava me procurando? Convém que eu estivesse na casa do meu pai. Aonde a casa do pai dele ele estava? Ele estava ali, né, ele estava no templo em Jerusalém. Ele estava no templo, que ali era considerada a casa do pai, a casa de Deus, né? Ele estava ali no templo, ele estava ali sentado com os doutores, com aqueles que examinavam as escrituras, aqueles que liam a palavra, e ele com 12 anos estava ali assentado junto com os doutores, e ele estava escutando os doutores, mas também estava interrogando eles, porque ele sabia do que aqueles homens estavam falando a respeito do reino, mas ele sabia muito mais, só que ele bem na dele, né? Bem humilde, bem tranquilo, mas ele questionando não, né? Ele estava ali interrogando eles. Então nós vemos, nesse momento Jesus começa a se revelar: não sou filho só de José e de Maria, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho um propósito, eu tenho algo para fazer nessa terra. Agora é a hora de eu me revelar. Amém? Então o que é maravilhoso? A comunhão, né? O relacionamento de Jesus com o seu Pai Celestial e o relacionamento dele também com o seu Pai terreno. É algo muito maravilhoso, irmão. Isso eu vejo um modelo para mim e para você
para que nós podemos ter esse relacionamento sadio, muito legal com o nosso pai terreno, né? Mas ter uma referência totalmente até de mais confiança com Deus, que não falha. Amém? Olha aí para o teu irmão e fala assim: Deus não falha. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E eu quero trazer também aqui um segundo. Irmãos, agora eu vou começar a pregar, amém? O primeiro ponto aqui que eu quero que nós possamos aprender essa noite está lá em Mateus 3:17. Irmãos, não reparem que estou tomando muita água. O churrasco estava salgado. Amém. Colocaram muito sal para mim comer pouco, mas não resolveu não, comi um monte. Amém, irmãos? Diz assim a palavra: eis uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, em quem eu tenho prazer. Nós vemos essa passagem onde que Jesus, quando ele é batizado, ele sai das águas, né? Então ele ouve essa voz, né? Deus Pai falando a ele: este é meu filho amado, né? Em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque ele estava obedecendo os mandamentos do seu Pai Celestial. Então, quando nós, irmãos, obedecemos, fazemos a vontade, né, de Deus, Deus ele fica muito feliz com nós. Quer deixar Deus feliz, alegre? Entre na obediência, faça aquilo que Deus tem para nós. E da mesma forma, irmãos, eu quero que também nós possamos trazer isso, né, para o nosso próximo. Trazer isso também para o nosso pai terreno, para a nossa mãe, né, para o nosso próximo, né, nós poder ser esse exemplo como Jesus ele foi. Porque Jesus, tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele fazia, né, fazia com alegria. Amém? E percebemos também, né, que muitas situações Jesus tinha a confiança do seu Pai Celestial. Estava passando por alguma situação, ele tinha confiança que Deus, o seu Pai, estava ali com ele, né? E a voz de Deus sempre lembrava Jesus que nunca estava sozinho. Né? Ali, quando Deus fala, né? Fala ali sobre... Fala, esse é meu filho amado. Veio a voz do Senhor, né, sobre Jesus. Vemos também aqui em Mateus 7:5... né? Se quiser acompanhar, quiser marcar, depois você lê em casa. Ele diz assim: falava ele, ainda quando uma voz luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouviu. Mais uma vez, Jesus falando ali para ele, né? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E que nós possamos também ser esse filho amado do Senhor, aonde que ele fala para nós que ele tem prazer nas nossas vidas. Que nós façamos por essas coisas acontecer nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz: não entristeçai o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Então, se nós podemos não entristecer o Espírito Santo, nós podemos alegrar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. E como nós alegramos a Deus? Sendo obediente, como Jesus foi obediente, como Jesus cumpriu, né, aquilo que era para ele fazer nessa terra, o propósito que Deus tinha para ele, ele veio e cumpriu o propósito. E Deus ele tem um propósito para mim e para você. E que nós possamos velar por esse propósito, para nós alegrar o coração de Deus. E quem é beneficiado por isso? É eu mesmo. Tudo aquilo que eu faço de bom para Deus, que alegra o coração de Deus, não é o meu irmão, né? Não é alguém da minha família, não é meu filho que vai ser beneficiado. Eu vou ser beneficiado. Com certeza, quando eu sou abençoado, também posso abençoar, né, quem já está ao meu lado. Mas principalmente é a mim. E nós também somos, né, como Jesus ali, filho de Deus, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 14, se não me engano, 1, né, que todos aqueles que
Né? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Que a gente sabe dos judeus e tal. Mas todo aquele que o recebeu foi dado o poder de ser feito filho de Deus, porque não nasceu da carne nem do sangue, mas nasceu do Espírito, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, né, nós se batizamos, aceitamos Jesus, nós deixamos de ser nascidos só da carne e do sangue, nós somos nascidos do Espírito. Então, nós somos agora filhos de Deus. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós se tornamos filhos de Deus. Como Jesus era filho de Deus, como Jesus ele teve toda uma vida maravilhosa ali com Deus, né? Tantas coisas boas, né? Até a morte de cruz foi muito bom, porque Deus queria isso e ele obedeceu, né? Então, nós também somos filhos de Deus. E ele fala conosco, irmãos. Deus fala conosco como ele falava com Jesus. Hoje Deus fala com nós como ele falava com Jesus. Muitas vezes, nós não damos ouvido para aquilo que Deus fala. Às vezes nós estamos lendo a palavra, Deus está falando conosco. Nós estamos orando, Deus está falando conosco. Mas tudo bem, às vezes passamos até despercebido. Irmão, mas tem vezes que Deus usa uma pessoa e dirige até você. E Ele fala coisas para você que só Ele sabe. Amém? Quem aqui já Deus usou uma pessoa para falar algo da tua vida que só você sabe que é de Deus que estava falando com você? Quantos de nós? E é interessante, né? Que quando Deus está falando com nós, usando uma pessoa para dar uma palavra para nós, e sabemos que essa pessoa não sabe da minha vida, e Deus vai usar aquela pessoa que não sabe da tua vida para falar com você, porque nós temos essa convicção que é Ele que está falando conosco. E aí, irmão, aí nós se derramamos nas lágrimas, né? Como nós pudemos ver, né? Acho que foi quinta-feira, né? Deus usando a Shirley ali. Então, é uma sensação maravilhosa. É um privilégio quando Deus fala conosco. Irmãos, não tem o que pague, não tem dinheiro que pague. Quando Deus está falando com você, que está falando com a gente, eu já recebi palavras, porque nós sabemos que Deus se importa. Deus está falando com você ali, filho, não faça assim. Filho, eu tenho algo para você. Filho, é assim, assim. Gente, é o zelo de Deus para conosco. E para nós entender que Ele está com nós. Irmãos, isso tem explicação, algo melhor que isso? Não tem. Não tem, porque Deus está falando, Deus se importa conosco, Deus quer nos levar para um lugar de eternidade. Deus está nos preparando nessa terra. Basta nós dar ouvido, ser inteligente, dar ouvido para o Senhor, obedecer, matar nossa carne. Obedecer o Senhor. Fala assim para o teu irmão, vale a pena obedecer o Senhor. E Ele quer falar com nós. E da mesma forma, irmão, que Deus abençoou Jesus ali, falando com Ele, nos abençoa. Ele quer também que nós, como Pai terreno, nós podemos abençoar nossos filhos, irmãos. Como é importante você como pai, como mãe, né, ter esse hábito de abençoar teu filho, declarar palavras de vitória na vida dele, muitas vezes chamar para perto de você e orar com ele e abençoar, irmãos. Faz toda uma diferença nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, faz toda uma diferença. E é isso que Deus quer, que nós sejamos modelo. O que Ele fez, Ele quer que nós façamos também. Eu vou te contar um testemunho rápido aqui. O André é o meu filho mais velho. Ele tem uma indústria de produto de impermeabilização, de massa de drywall. Estou até fazendo um comercial aqui, depois me dá um cachê. Massa cimentícia. O produto dele é bom. É bom o produto, ó. Beleza. E o que acontece? Ele entende todo o produto, ele conhece o produto que tem. Mas ele tinha que fechar um contrato com a Israelite. E ele teria que ir para São Paulo e encarar 50 engenheiros sentados em frente dele e ele explicar o produto que ele trabalha para fechar o contrato. Ele chegou em casa se sentindo o cocô do cavalo do
bandido. Se sentindo que não era nada, que não era capaz, porque eu conheço tudo, mas eu vou sentar de frente de uns engenheiros e tal e coisa. A gente foi para a palavra. Aí, abrimos a palavra, leia essa palavra. Aí ele leu. E ele entendeu muito bem o que Deus estava falando com ele. E ele até falou assim, olha, fosse em outra ocasião eu poderia não entender essa palavra. Mas eu entendi. Um capítulo inteiro ele leu lá de Reis, né? Não me engano lá. Sobre o rei que comandava tudo lá. Aí ele teve um sonho que ele era uma árvore grande, formosa, e que os animais, né, se beneficiavam ali e tal. Então é extenso a parte, né? E ele leu tudo. Falou, pai, eu entendi perfeitamente o que Deus está falando comigo. O que Deus falou para ele? Ser humilde, ser tranquilo, ser humilde, né? E Deus era com ele. Porque Deus ia usar ele como bênção na vida dos outros. E aí a gente orou com ele, eu peguei ele, oramos com ele. Falei, André, declarei palavras na vida dele. Falei, André, vai, você é capaz, Deus é com você. Se fosse você sozinho, poderia que desse tudo errado. Mas Deus está com você, confia, né? E declarei palavras na vida dele. E falei, você não é o menor. Os engenheiros têm seus conhecimentos, você tem seus conhecimentos e Deus é com você. Vai que tudo vai dar certo. Ele vai, ele faz lá o que ele tinha que fazer e rapidamente ele mandou uma mensagem ou ligou para você? Mandou uma mensagem feliz da vida, que deu tudo certo, que as coisas aconteceram. Irmãos, talvez se ele não é inteligente, né? De vir pedir oração, aquela coisa toda, poderia ir lá e voltar, né, de cabeça baixa, que deu tudo errado. Mas primeiro, ele sabe que existe um Deus acima de todas as coisas. E existe os pais que podem, né, intervir, abençoar e as coisas acontecer. Então, irmãos, como é importante você declarar palavras. Né? Desde o teu filho pequenininho, né, Dirceu? Desse tamanho, declara a palavra na vida dele. Você vai ser o cara, você vai ser bênção. Né? Não tem idade. Nossos filhos podem estar casados, podem ter filho já, mas nós sempre vamos ser pai. E nós vamos sempre poder orar, abençoar. Né? A gente, nas nossas orações, a gente coloca todos os filhos, neto, genro, nora. Até você entra genro, nora. A gente faz um pacote, sabe? E ora por tudo. A gente tem esse hábito e é algo maravilhoso. E Deus quer que nós façamos isso. É mandamento de Deus, né? E nós tá nessa obediência. Antigamente, irmãos, eu até hoje, né? Eu chego lá, benção, mãe, com a mãozinha arrumada assim, benção, mãe, né? E lá era todo mundo assim, né? Benção tio, benção tia, aquela coisa. Você está o quê? Pedindo a benção para alguém. E nós devemos pedir a nossa benção para os pais. Né? A Daiane chega lá, benção pai, né? Os meus filhos, tudo, né? Chega lá, benção pai, benção mãe. Então nós temos esse hábito, graças a Deus, de abençoar, dos filhos pedir bênção. E eu quero passar isso para você, né? Tem esse hábito de ensinar teu filho de pedir bênção também. É algo maravilhoso, Deus quer isso. Porque Deus, ele abençoava Jesus ali, né? Quando Jesus estava aqui nessa terra, Deus abençoando, falando com ele, incentivando. E assim ele é conosco. Amém? E que nós, né? Nós como cristãos, nós somos embaixadores de Cristo nesse lugar. Nós somos representantes de Cristo. Então tudo aquilo que Cristo fez, nós temos essa incumbência de fazer também. Amém? Aí nós estamos cumprindo o mandamento de Deus. Aí nós estamos fazendo aquilo que Deus tem chamado nós para fazer. Muitas vezes nossa oração não é só aqui na igreja, não é só chamar as pessoas aqui e orar, mas, irmãos, em todo o tempo. A gente está orando, ter esse relacionamento com Deus. Amém? A melhor coisa que temos, né? Vivemos no mundo mau, vivemos no mundo difícil, vivemos no mundo cheio de situações. Mas quando nós temos a bênção de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, nós andamos em qualquer lugar de cabeça erguida, porque sabemos que ao nosso redor, Deus acampa seus anjos para cuidar de nós. Ele tem esse zelo com nós. Ele acampa seus anjos ao nosso redor e nada pode nos tocar. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é algo que não tem dinheiro que pague. Nós sabemos que temos um Deus
Todo-Poderoso. Muitas vezes, irmão, nós não podemos estar com nossos filhos na escola, nós não podemos estar com nossos filhos onde eles estão no trabalho, nós não podemos estar com eles. Nós somos limitados. Mas Deus está com eles em todo lugar. Deus está com nós aonde nós estivermos. É Ele que nos livra de todo perigo. A palavra de Deus diz que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. Mas é Ele que nos livra. É Ele que nos dá livramento. Quantos perigos já passemos? Com certeza, perigos que nós vimos a morte dos nossos olhos, mas muitos perigos que nós não percebemos. E Deus nos livrou de todos eles. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena obedecer esse Deus. Vale a pena ser obediente a esse Deus. Amém? E em João 15:10, nós vamos ler esse versículo. Diz a palavra de Deus: se guardares, preste bem atenção, irmão, esse versículo ele é bem profundo. Se guardares os meus mandamentos, permanecerem no meu amor. É uma promessa, irmãos, com condições. Permanecerem no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus está falando, e ele sendo o exemplo. Ele está falando, eu faço essas coisas, e eu permaneço na presença de Deus. E se você fizer isso, você vai permanecer na presença de Deus. Se o quê? Se guardares os meus mandamentos, permanecer no meu amor. Permanecer nos meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus para mim? Qual é o mandamento de Deus para nós? E Jesus falando assim, né? Ele permaneceu e permanece nos mandamentos do Senhor. Por isso, e no seu amor, ele permaneço. Jesus permaneceu no amor, Jesus permaneceu nos mandamentos. Por isso Deus sempre esteve com ele. Deus quer que nós também permanecemos no amor de Deus. Eu vou citar alguns mandamentos aqui. Eu quero que você pense na tua mente. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. E eu quero que nós possamos pedir para o Senhor. E tem coisas que nós pedimos para Deus, algo que Ele já nos deu. Mas tem algo que Ele já nos deu que nós precisamos se esforçar para fazer isso. E tem coisas, irmãos, que Deus pede para nós. Que se nós não se esforçar, não for pelo Espírito, nós não conseguimos fazer. E nós temos que ter isso nas nossas vidas como hábito nas nossas vidas. Primeiro mandamento do Senhor: amarás a Deus acima de todas as coisas. E eu pergunto para mim, Deus me pegou nessa madrugada. Eu estava orando, meditando nessa palavra. Primeiro Deus pega a gente, irmão. Não pense que eu estou aqui falando para você, achando que eu sou santo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Primeiro Deus pega eu, sabe? Será que eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Tem muitas coisas que às vezes eu coloco em primeiro lugar. E é algo para nós se arrepender, pedir perdão e procurar melhorar nessas coisas. A palavra de Deus diz assim, amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Será que eu tenho amado o próximo como a mim mesmo? Irmão, às vezes vejo o próximo passando uma necessidade, eu não estou nem aí. Às vezes eu posso fazer o bem, a palavra de Deus diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus quer que nós façamos o bem. E muitas vezes nós podemos fazer o bem e negligenciamos e não fazemos. E aí, eu estou fazendo a vontade de Deus? Orai pelo teu inimigo, irmãos. Deus quer tratar com nós. Deus quer quebrar nós. E nós temos que ser quebrados, irmãos. Senão não tem como Deus se alegrar conosco. Orai por aquele que te persegue. Tem pessoa no teu trabalho te perseguindo? Ora por ele. Ame ele. Tem pessoa do teu parente, teu inimigo? Ora por ele.
Abraça Ele. Quebra tudo, irmãos. Esse é o mandamento de Deus. E aí permanecer o amor nosso nessas vidas. E o amor de Deus em nós. E aí as coisas vão sendo desse jeito. Tem tantos mandamentos. Se a gente for citar quantos mandamentos do Senhor, mais 2 já dá né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes, irmão, deixamos de ler a palavra, vamos fazer alguma coisa, colocamos outra coisa em primeiro lugar. Às vezes, é para nós falar de Jesus para alguém, na outra hora eu falo tal, você não colocou Deus em primeiro lugar. Às vezes, irmãos, não que aqui seja só nesse lugar que podemos adorar a Deus, mas muitas vezes nós podemos vir para o culto, por qualquer situaçãozinha, não vimos para o culto. E a palavra de Deus diz, não deixai me fugiu da mente agora. Como é o costume de muitos. Por qualquer situação, está frio, não vou. Né? Está doendo meu pé, não vou para a igreja. E às vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. E não colocamos Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, agora eu vou pegar forte. A palavra de Deus diz, trazei o dízimo à casa do tesouro. É o mandamento de Deus nós entregar o 10% que é dele. A palavra de Deus diz, maldito aquele que me rouba. No que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Estamos roubando a Deus. Nós temos que pedir para Deus para nós entender isso. Entender isso. E ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Não estou fazendo o que Deus me mandou. Não estou dando dízimo, estou dando oferta. Não estou fazendo o que Deus me mandou. Não estou cumprindo os mandamentos. Como que eu vou permanecer no amor de Deus? Como que o amor de Deus vai permanecer em mim? O amor de Deus permanece em mim porque Ele é fiel. Ele é fiel, mas e eu com Ele? Como eu estou correspondendo com Ele? E tantas outras coisas que nós negligenciamos aquilo que Deus manda nós fazer. Jesus, Ele foi tão obediente. Está aqui em Filipenses 2:8. Jesus foi obediente ao Senhor até a morte, e morte de cruz. Jesus, Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Jesus, Ele sendo o próprio Deus, Ele se esvaziou de si. Desceu nessa terra como homem e foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Qual é a obediência? Deus não está mandando nós estender as mãos, bater um cravo nos nossos pés. Não. É algo muito mais fácil do que isso que Deus tem pedido para nós. É o básico que Deus pede para nós. E ainda eu negligencio isso. Irmãos, não estou jogando pedra em vocês. Isso eu também preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias. Nós temos que ter esse hábito. Senhor, me ajuda, me dá força. Nós, como ser humano, nós não conseguimos fazer aquilo que Deus tem mandado, pedido. Ser obediente ao Senhor. Mas quando nós se ajoelhamos, se humilhamos, Senhor, me ajuda. Colocamos as nossas fraquezas na presença de Deus. Ele nos fortalece. Nós precisamos se ajoelhar, colocar, Senhor, eu sou fraco, Senhor. E fala as suas fraquezas para o Senhor. Confessa. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, de toda a fraqueza nossa. Se Jesus fez isso e Ele é o nosso exemplo, nós conseguimos fazer. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado à força. Porque nós temos que se esforçar para entrar no reino de Deus. Irmãos, aceitar Jesus é um processo. Ser batizado é um processo. A nossa vida, a nossa salvação é um processo. Todo dia ela é um processo nas nossas vidas. Tem até um dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não acredito nisso. A palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar, nós temos que ser forte. O reino de Deus não é para os frouxos. Olha assim para o teu irmão e fala assim para ele. O reino de Deus não é para os frouxos. Amém? Se ele der uma risadinha assim, desconfia dele. Mas
A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Ela é, na sua essência, ela é isso mesmo. Boa, perfeita e agradável. Mas tudo aquilo que Deus diz que é bom, na minha vida espiritual, ela é boa. Ela é maravilhosa. Mas na briga que há entre nós, né? A palavra de Deus diz que dentro de nós há uma briga do espírito e da carne. E para a carne ela é ruim. A vontade de Deus para a minha carne ela é ruim. Por isso eu tenho que matar a minha carne todos os dias. A carne não se converte, irmão. A carne ela é terrível. Eu tenho que matar ela. Eu tenho que sufocar ela todos os dias. Quando nós achamos, matei a minha carne, daqui a pouco ela está brotando de novo lá, sabe? É terrível. Vocês conhecem pé de boldo, né? Quando você coloca lá, secou. Esse não nasceu mais. Daqui a pouco, eu estou com um pé de boldo que está em cima de um telhado. Meu que tirei, coloquei em cima do telhado. Ele está brotando em cima do telhado. Ele é terrível. Você pode pôr um pé de boldo aqui, que uns dias ele está uma árvore aqui, ó. A nossa carne não é diferente. Não é diferente. Para mim matar aquele pé de boldo, eu vou ter que botar um fogo na churrasqueira, botar ele lá e torrar ele. Aí eu acabei com ele. Amém? A nossa carne é assim. Nós temos que botar na churrasqueira também, tá, irmão? E queimar ela. Temos que queimar a nossa carne. É terrível. É só pela graça, irmão. Mas uma coisa eu digo que vale a pena, vale. Que vale a pena, vale. Irmão, não quero te assustar. Não está aqui. É o Espírito Santo que está trazendo. Se nós não queimar a nossa carne aqui, a nossa alma vai queimar para sempre. Não quero trazer medo. Jamais. Eu gosto de pregar o amor de Deus, o amor de Jesus, que nos constrange. Mas a realidade é essa. Ou eu queimo a minha carne agora, acabo com ela. Ou a minha alma vai queimar eternamente. E queimar essa carne é muito melhor. Porque nós não sentimos muita dor. É só ter atitude. Mas a nossa alma, nós somos eternos, irmão. Ou vida eterna de salvação, ou vida eterna de perdição. Não existe meio termo. Quando eu era católico, me ensinaram, que não está na Bíblia, que existia o purgatório. Minha mãe até hoje ela acredita no purgatório. Eu para mim pagar meus pecados, eu ainda estou, né? Então vai para o purgatório, morreu, vai para o purgatório, fica lá um tempo, paga todos os pecados, depois vai para o céu. Irmãos, não é assim, a Bíblia não diz isso. Eu acredito na Bíblia até na capa. O que está fora da Bíblia, para mim, é conversa. Não acredito. O que não está na Bíblia, eu não acredito. Agora, está na palavra, está na Bíblia, isso é verdade. Não existe meio termo. Não existe como andar em cima do muro. Ou nós estamos, só existe dois reinos. O reino da luz, que é Jesus, e o reino das trevas. Não tem como eu estar meio lá, meio aqui, não. Ou eu estou no reino da luz, ou eu estou no reino das trevas. Mas hoje ainda é tempo. Se está nas trevas, hoje é tempo. Hoje Jesus te chama para a luz. Para a luz, para a salvação, para uma vida diferente, uma vida de propósito, de salvação, de graça, alcançar a graça, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, irmãos. Que nós possamos pregar essa palavra, pregar esse evangelho, por onde Deus enviar pessoas para nós mostrar o caminho da luz. Jesus é a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Por isso ele morreu naquela cruz, por isso ele se entregou naquela cruz, e por isso ele ressuscitou e vive e reina para sempre. E um dia nós vamos reinar com Cristo na eternidade. Irmãos, isso nós não temos palavra para falar quanto é bom isso, quanto é maravilhoso. E muitas vezes nós se envolvemos com coisas dessa terra, com coisas deste mundo, com coisas que parece que nós vamos viver eternamente nessa vida. Nós não vamos viver eternamente aqui. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Eu não sou desse reino, nós não somos desse reino, irmãos. Nós somos peregrinos aqui na terra.
Nós estamos por uma passagem. Irmãos, não está aqui. Não vai dar para pregar tudo que eu coloquei aqui, mas é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Você que está em casa, você que está assistindo, deixa o Espírito Santo te pegar. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa mente. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Deus quer transformar nós. Eu quero que nós saímos daqui transformados de uma maneira diferente. Que a nossa mente nessa noite possa ser renovada. Que o nosso coração possa ser renovado. Que as nossas atitudes que não agradam ao Senhor possam ser enterradas. Que nós possamos viver uma nova vida. Deus está nos dando uma chance. Deus está dando mais uma chance para nós. Talvez amanhã ou depois nós não temos essa chance que Deus está dando hoje. Nós somos mortal. Eu posso sair ali na rua, de repente, não chegar em casa, morrer. Mas morre só essa carne. Mas o meu espírito, ele está vivo com o Senhor. É isso que eu tenho que pensar. Diz a palavra de Deus que mais miserável dos homens, aquele que só busca as coisas dessa terra, são os mais miseráveis. Mas quando nós buscamos o reino, nós buscamos o Senhor, nós agradamos o Senhor, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Irmãos, não vamos, eu falo por mim também, não vamos ser rebeldes com Deus. Não vamos rebelar com Deus. Quando eu não faço aquilo que Deus me manda, eu estou me rebelando com o Senhor. Estou falando, Senhor, eu não acredito nisso. Eu quero viver a minha vida, isso aqui eu não quero para mim. Mas tudo aquilo que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. E se nós somos filhos, nós buscamos a cada dia, se esforçamos a cada dia, buscando a graça e a misericórdia de Deus. Nós já aproveitamos de uma vida de salvação nessa terra. Aqui é só um pedacinho, porque quando nós buscamos ao Senhor, por mais que as lutas venham, que as dificuldades venham, mas Deus é conosco em todo o tempo. Ele nos é conosco, Ele nos dá a vitória. Teve uma quinta-feira que eu dei um testemunho aqui, eu vou falar uma parte rapidinho para mim não ter muito tempo. Mas Deus, Satanás, ele armou uma cilada para mim em 2019, acredito, se não me engano. Mas eu sempre tive fé. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O inimigo, ele queria mexer nas minhas finanças. Mas eu, graças a Deus, não falo para me engrandecer, para minha honra, não. Apenas um mandamento, eu sou fiel dizimista, ofertante, né? Oferto em missões, né? Então, mas o inimigo, ele queria mexer nas minhas finanças. Eu falei, ele não tem poder, porque a palavra de Deus diz que é para fazer prova dele. Lá em Malaquias 3:10 fala, trazei teu dízimo na casa do tesouro e fazei prova de mim, e eu repreenderei o devorador. E o devorador queria fazer parte das minhas finanças. E eu falei, não, ele não tem, ele não vai fazer. Tudo que Deus me deu é consagrado ao Senhor. Tudo que Deus me deu é dizimado, é ofertado. E correu uma situação, e aí veio, né, do juiz lá, uma causa, e era para mim desembolsar 660 mil e 664 reais. Isso, acho que é isso. Mas, irmãos, nós estávamos orando, eu e a Shirley estávamos orando em casa. Eu já tinha 90% de fé que as coisas iam dar certo. Mas um dia nós estávamos orando e o Senhor mostrou para a Shirley os papéis. Deus estava recolhendo os papéis. Aquele dia eu fiquei com 100% de fé. Falei, tranquilizei, fiquei, como diz, né, fiquei de boa. Agora veio a causa, né? E a pessoa que me levou para a justiça, ela precisava de um papel do INSS. No dia da audiência, ela não tinha esses papéis. O juiz deu mais 60 dias. Ela não conseguiu esse papel. E foi cancelado essa causa. Foi arquivado essa situação. Por quê? Porque Deus me protegeu. Porque Deus cuidou de mim. E Ele tem cuidado de nós.
Ele tem cuidado de nós. Aí vale a pena servir a Deus ou não vale a pena? É claro que vale a pena, né? Em Efésios também 6:2, né? Nós conhecemos uma passagem bem conhecida, onde a palavra de Deus diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Deus manda que nós, filhos terrenos, né, para nós honrar nosso pai, honrar a nossa mãe. E ele diz, né, para que, se você ler o texto lá, para que se prolongue teus dias na terra, para que tudo vá bem, para que prospere. Então Deus tem uma palavra para nós, uma palavra de prosperidade. Deus tem uma palavra para nós de uma longa vida, mas tem uma condições: honre teu pai e a tua mãe. Irmãos, não tem idade para você honrar teu pai e a tua mãe. Ele pode estar velhinho, né? A minha sogra está com 90, fez dia 12, 97 anos. E a gente procura honrar ela de toda forma. Não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem se esforçado. Porque a gente entende, com 97 anos já está caduquinha. Ela está assim, é a hora que ela bate as bielas, né? Então ela estava morando lá em Telêmaco Borba, queria vir para cá. A gente foi, vendi a casa que eu tinha, que era meio terreno, compramos um terreno inteiro, construímos uma casa. Olha, não é qualquer genro que faz isso. Não sei se meu genro um dia faz, né? Já estou cantando a bola. Fizemos uma casa para ela nos fundos, uma casinha boa, melhor do que eu moro nela, é ou não é? E trouxemos ela, tal, cuidando dela da melhor forma. De repente bateu a cabeça, quer ir embora, quer ir embora. A gente levou de volta a velhinha. Daí tá lá, queria vir fazer o aniversário dela aqui. Não, vamos trazer e tal. Aí ela queria morar para cá de novo. Daí sim, aí fica difícil, né? Aí meu cunhado, né, tá cuidando dela. Tá? Eu falei, não, a gente vai. Aí ela quer, mesmo assim, agora ela quer voltar. Veio faz o quê? Faz um mês, né? Ela quer voltar de novo para lá. Fica difícil de fazer todos os gostos dela. Mas como a gente sabe que ela já não está, então a gente tem que ver o que é melhor para ela e honrar ela dessa forma, fazer uma forma que é o melhor para ela. Então assim, nós possamos honrar nossos pais, honrar nossa mãe, porque Deus tem promessas para nós com essas condições. Você quer se dar bem, você quer ser feliz, isso é os mandamentos. E eu vou encerrar agora, irmãos. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viverá para ele, e faremos nele morada. Tantas promessas com condições. Amém? Que nós possamos ser o tipo de crente, o tipo de cristão, o tipo de filho que Deus nos chamou para ser. Que nós se esforçamos para isso. Precisamos de se esforçar. Se nós não se esforçarmos, não há possibilidade de agradar o coração do Pai. Mas que nós possamos agradar o coração de Deus e honrar nossos pais terrenos. Não importa a idade que eles tenham, não importa como eles são, mas Deus manda que nós honramos. Amém? João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedir a meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falando, tudo que pedirem a Deus em meu nome. Por isso que nós oramos e falamos em nome de Jesus. É no nome dele, para que seja glorificado, para que o Pai seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração só pertence a
nosso Pai Celestial. E quando nós fazemos isso, nós estamos adorando a Ele, nós estamos honrando a Ele, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Irmãos, glorificar a Deus, agradar a Deus não é só em palavras. Muitas vezes as nossas palavras ela é mentirosa. Quer ver o crente mentir? A hora que está cantando louvor. O crente mente que nós. Senhor, eu deixo tudo só para te servir. Deixa nada. Senhor, tudo que é meu é seu. Aí Deus fala assim, me dá teu carro. Senhor, repreenda o inimigo. Sai, inimigo, se cuida do inimigo. É ou não é? Então o que acontece? Nós adoramos ao Senhor com as nossas atitudes, no dia a dia. É claro que nós adoramos o Senhor aqui, amém, irmãos? E nós temos que fazer dos cânticos uma oração, de tudo que nós cantamos ali, nós declaramos, nós temos que ser verdadeiros. Isso é o que nós temos, nós viemos aqui para adorar o Senhor. E Deus, Ele habita no meio dos louvores. Nós, quando estamos adorando o Senhor, abrir nosso coração, Senhor... Sabe, cantar com o coração, com a mente, com o espírito. Amém? Isso é o nosso objetivo. Mas só que às vezes... É como isso que eu preguei aqui agora, né? É difícil, porque o reino dos céus é conquistado à força. A cada dia nós temos que se esforçar. Nós temos que matar a nossa carne. Temos que queimar ela. Amém? Então nós temos que se esforçar. Irmãos, eu quero... Aqui também em Malaquias... Quando a gente fala que está acabando, é só para você ficar tranquilo, viu? A gente demora mais uma meia hora. Tá? Eu queria abrir Malaquias 4, versículo 5. Se os músicos quiserem já subir, já estamos finalizando mesmo. Ele diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Amém? Então ele está falando aqui, Deus está falando o quê? De converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Quem é pai aqui? Todos, né? Eu quero chamar esses pais aqui para frente. Eu quero orar. Nós vamos declarar esse versículo, né, que o Senhor está falando aqui. Eu quero que a igreja toda se levante, fique em pé, e que os pais possam estar vindo aqui. E agora eu quero fazer uma outra forma. Os pais ficam aqui por enquanto, desse lado. Todos os pais. Até eu estou aqui, desse lado aqui, ó. Oi? Deus cuidará. Amém. Agora, quem está aqui, que está com o filho aqui, estiver na salinha, acho que pode trazer as crianças para cá, né? A gente quer orar com os pais, os filhos, né? E aqui todos é filho, né? Tudo é filho de Deus, né? Então eu quero chamar todos os filhos de Deus agora aqui, né? Desse lado. Né? Só que eu quero fazer oração com os pais e com os filhos. E vocês que é filho de Deus, venha tudo para cá nesse lado aqui. Só fica quem não é. Porra, que apelo, né? Não tem como não ver, né? Quem é filho, filha, né? Rapaz, eu nunca fiz um apelo para vir a igreja toda assim, ó, tem que filmar. Tem que filmar essa, né? Ó, o pastor fez um apelo, veio toda a igreja. Amém, gente? Vem, a gente vai orar. Eu quero que vocês orem junto. Quem tiver com os filhos aqui, já. Amém. Eu estou com 2 filhos aqui, mas estamos juntos no Espírito. Cadê os filhos? Cadê? Foi chamar as crianças lá. Irmãos, Deus quer que nós façamos isso, que nós convertemos nosso coração para os nossos filhos e o coração dos filhos para nós. Irmãos, nós como pai, nós temos que ser amigos dos nossos filhos, nós temos que ganhar o coração deles para nós.
Amém? Quer ver um coração quebrantado? Tudo que você fala, o que você ensina, com o coração quebrantado, como você, né, obedece, né? E é isso que Deus quer, que nós tenhamos um coração quebrantado com o nosso Pai Celestial, né? E que nós possamos também ter um coração quebrantado com nossos filhos e os filhos conosco. E ele diz aqui o quê? Para que eu não venha e não fira a terra com maldições. E nós vemos hoje como esse mundo está complicado, porque não está tendo esse quebrantamento de coração de pai com filho, filho com pai, e por isso nós recebemos, o mundo recebe essas situações. Mas quando nós entendemos e nós se quebrantamos, nós entregamos nosso coração para o Senhor, né, as coisas começam a ser mudadas no reino espiritual. É só dessa forma para que as coisas aconteçam na nossa família, aconteçam nos nossos filhos, né? Quando nós temos o coração, nós temos que ter o coração dos nossos filhos conosco, e também entregar o nosso coração para nossos filhos, porque eles são bênção nas nossas vidas. Nossos filhos são bênção nas nossas vidas, como nós somos bênção na vida deles. Amém? E a gente vai orar. Veio todas as crianças, tá junto com os pais, tá tudo certo. Oi? A irmã que está com o filho também está representando o esposo que está ali. Pode vir para cá. O Jackson vem aqui com o paizão, a Daiane com o paizão. Vamos fazer certinho, que Deus vai derramar a bênção. Deus já derramou. Eu creio assim que Deus já falou muito ao nosso coração, como Deus falou ao meu coração, né? E eu creio que Deus quer mudar as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Estenda as tuas mãos assim para cima. Em posição, quando nós erguemos nossas mãos, nós estamos se rendendo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento, ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, Pai, aonde o homem não consegue tocar, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja tocando, Pai, em nossos corações, Pai, nessa noite. Pai, nós como Pai, que nós possamos render o nosso coração aos nossos filhos, ó Pai, e que nossos filhos, ó Pai, também, Pai, possa estar rendendo os seus corações aos Pai nesta noite. Aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui neste lugar, Pai, vem com a Tua glória neste lugar, Pai, vem com a Tua bênção neste lugar, Pai, vem com a Tua unção neste lugar, Pai, aquele que não consegue ter uma paternidade do Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo agora começa a tocar, Senhor, nesses coração, Pai, aquelas vidas, ó Pai, que tinham dificuldade de ver o Senhor como um Pai maravilhoso, como um Pai provedor, Pai, em nome de Jesus, toca nestes coração agora, Espírito Santo, que convence nós, o Senhor é o nosso consolador, Pai, vem consolando cada coração aqui, Senhor, Pai, cada família aqui representada, Pai, cada lar aqui representado, Pai, eu declaro a bênção do Senhor, a graça do Senhor, ó Pai, nessas famílias, Senhor, Pai, que nós possamos fazer a diferença neste mundo, que nós possamos fazer a diferença, Pai, nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Carecemos, ó Pai, da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, Pai, derrama fogo do Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, acampa Teus anjos ao redor de cada um aqui, Senhor, aqueles, ó Pai, quando estiver indo para nossas casas, onde nós estiver, Pai, que os Teus anjos, ó Pai, estejam acampados, Senhor, em nosso redor, como diz a Tua palavra, Pai, todos nós como os filho do Senhor, Pai, em Jesus Cristo, Pai, nós fomos transformados, e que nós possamos, ó Deus, ver a transformação do Senhor em nossas vidas a cada dia, a cada momento, a cada instante, Senhor Jesus. Pai, que a transformação do Senhor, ó Pai, venha nessa noite, começa, Senhor, a fazer toda a diferença, Pai, em nome de Jesus. Cada vida que entrou neste lugar, cada vida que entrou neste lugar, Pai, eu declaro
toda a sorte de bênção, Pai. Nós entramos nas regiões celestiais em Cristo Jesus com ousadia para declarar, para possuir as bênçãos do Senhor sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas vidas não sejam mais as mesmas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Dá uma linda salva de palma para o Senhor, dá um abraço ao teu irmão, você que está próximo aí, dá um abraço. Estás mais perto, a canção em meus lábios, teus pensamentos me definem. Amém, igreja. Eu quero também agora fazer um apelo, né? Como eu disse, não existe como andar debaixo, não andar em cima do muro. Nós andamos na luz ou nas trevas. E para nós andar na luz, nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Todo aquele que confessar o Senhor, esse será salvo. E eu quero perguntar no meio do nosso meio, tem alguém aqui que nunca fez uma oração confessando Jesus como Senhor da sua vida? Existe alguém? Eu quero que você levante a mão aonde você está. O Senhor quer trazer você hoje para a luz. Ele quer trazer você como filho. Ele quer fazer de você um filho. A palavra de Deus diz: todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador foi feito filhos de Deus. Nós somos criatura. Quando nós nascemos, tudo aquilo que Deus criou é criatura. Mas quando nós se entregamos e nascemos do Espírito, nós somos filhos de Deus. Existe alguém aqui que nunca fez essa oração aceitando Jesus como seu Salvador? Tem alguém? Levante a tua mão nesse lugar. Todos têm certeza da sua salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for batizado, mas para isso primeiro nós, com a nossa boca nós confessamos e com o nosso coração nós cremos e declaramos o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. É o primeiro passo para a nossa salvação. Todos têm a certeza da sua salvação aqui? Já fizeram essa oração? Amém, glória a Deus. Vamos estar encerrando. Pega na mão do teu irmão. Agora nós podemos estar bem juntinho, né? Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo, por esse momento, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, essa semente, Senhor, que foi semeada nesse lugar, eu proíbo que o inimigo venha roubar essa semente, Senhor, mas que essa semente venha brotar e venha dar frutos, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que ouvimos nessa noite, começando por mim, ó Pai, que possamos não ser ouvintes só da Tua palavra, mas praticante. Pai, nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, praticar a Tua palavra, aquilo que ouvimos, que lemos, que entendemos, ó Pai. Nos ajuda, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o consolo do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço. Os voluntários quiserem vindo aqui para frente, nós já começamos a reunião, amém?